Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Flávio da Igreja do Evangelho Simples. Essa é a videoaula 17 e hoje nós vamos falar do capítulo 12 de Apocalipse, as páginas 33 e 34 da apostila. Nós terminamos o capítulo 11 falando que o ressoar da sétima trombeta introduz o derramar das 7 taças, dos 7 flagelos, mas isso só vai acontecer no capítulo 15. Então, o capítulo 12, 13 e 14 são considerados passagens parentéticas. Nesses 3 capítulos, nós vemos uma espécie de apresentação dos personagens principais do período da Grande Tribulação. No versículo 1, nós podemos ver o primeiro personagem da Grande Tribulação, a mulher grávida. A maioria dos teólogos concordam que essa é uma referência simbólica ao povo de Israel. O versículo 1 fala que essa mulher era vestida de sol, tinha a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. 12 estrelas são as 12 tribos de Israel. Nós não podemos pensar que essa mulher, em hipótese alguma, é uma referência literal a Maria, mãe de Jesus. Mesmo porque não teria sentido Maria ser apresentada com 12 estrelas na cabeça. E também no versículo 6 fala que essa mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para que ela fosse sustentada por 1.260 dias. Conforme a videoaula 16, a aula anterior, você já aprendeu que esse período de 1.260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, tempos e metade de tempo, é uma referência à metade do período chamado de Grande Tribulação. Né? A Grande Tribulação é um período composto de 7 anos, segundo a visão de Daniel, das 70 semanas de Daniel, dividido em 2 metades de 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias, ou tempos e metade de um tempo. Por isso, é uma referência clara que é um período da Grande Tribulação e Maria estaria completamente fora desse contexto. Também não podemos imaginar que essa mulher pudesse ser de alguma forma uma referência à igreja atual, né, ao corpo de Cristo, porque no verso 5 fala: nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Aqui é uma referência clara a Jesus. Então não foi a igreja que gerou Jesus, foi ao contrário, Jesus que gerou a igreja de hoje. Né? O corpo de Cristo nasceu de Jesus, Jesus que edificou a sua igreja. Mas ao contrário, se você tiver a interpretação correta que essa mulher é o povo de Israel, aí sim faz sentido. Né? Jesus, como um judeu, como israelita, ele nasceu daquele povo, ele é descendência do povo judeu. Então essa mulher, a maioria dos teólogos concordam que é uma referência ao povo de Israel, ao povo judeu, ao povo de Deus do Antigo Testamento. O versículo 3 mostra um outro personagem, o dragão, o grande dragão vermelho. A Bíblia até relata a cor, né? Vermelho. É um dragão com 7 cabeças, 10 chifres, com 7 diademas. Não há dúvidas, irmãos, é que aqui a Bíblia é bem clara se referindo a Satanás. Né? O verso 9 diz isso: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então isso aqui não tem dúvida, é muito claro, a própria Bíblia explica que é uma referência a Satanás. Quanto a essas características de Satanás, as 7 cabeças com 7 diademas, simbolizam as astúcias de Satanás. Nós vamos falar isso aí um pouquinho mais para frente no capítulo 17, nos comentários do capítulo 17. Já os 10 chifres são os mesmos apresentados pela besta. Nós vamos falar bastante disso em Apocalipse, no capítulo 13, verso 1, capítulo 17, verso 3, capítulo 17, verso 12. A besta ela é apresentada novamente como o dragão, como Satanás, com 10 chifres. Esses 10 chifres são os mesmos vistos por Daniel, naquela visão de Daniel do animal, em Daniel 7, 24, e também da estátua com 10 dedos, Daniel 2,41. Todos esses representam 10 forças políticas que são compostos de países que abrangem a antiga região do Império Romano.
Então o Império Romano dominava ali na região que hoje é chamada o continente europeu. Então nós entendemos que essas 10 potências que vão servir de respaldo como força política do anticristo, essas grandes potências, essa é uma espécie de G10, vai se formar essa coalizão naquela região, na região da Europa, na região onde era o domínio do antigo Império Romano. Essa é a referência dos 10 chifres. Isso é muito importante, porque o anticristo ele não vai se levantar sozinho, ele se levanta com o respaldo dessas 10 potências políticas, esses G10. Nós já podemos ficar atentos, irmãos, nos dias de hoje, né? A reunificação da Europa, a moeda única, as conversas a respeito dessa coalizão dos países europeus. Então, tudo indica que a Europa vai ser a grande potência daqui para frente e ela vai servir como base de dominação do anticristo, que provavelmente vai surgir daí dessa região. O verso 4 fala da terça parte das estrelas do céu que foram arrastadas pela cauda do dragão. Então isso é uma referência clara aos anjos caídos, né? Os anjos que caíram com Lúcifer, lá antes da criação do homem, na rebelião que houve no céu. Essa história todos já conhecem, são os demônios. Então, na verdade, os demônios eram anjos que estavam com Lúcifer no céu e eles caíram e pecaram contra Deus, né? Essas referências vocês vão poder encontrar também em Isaías, no capítulo 14, verso 12 a 14, Ezequiel, no capítulo 28, no versos 12 a 18, Lucas, no capítulo 10, verso 18, Daniel, no capítulo 8, verso 10, Judas, no versículo 6, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 e Efésios, capítulo 6, verso 12. Todas essas referências são referências a esses anjos caídos, a esses demônios que foram precipitados e expulsos do céu junto com Lúcifer. E eles, parte desses demônios, conforme diz Judas, estão acorrentados no Hades, né? E parte desses demônios, como diz Efésios no capítulo 6, estão nos ares tentando as pessoas, principados, potestades, tronos, dominações, as forças espirituais do mal. Nos versos 6 e nos versos 13 a 16, nós encontramos o dragão, Satanás, perseguindo a mulher, ou seja, perseguindo o povo de Israel. Você já sabe da história e você já sabe que essa perseguição já é histórica, já não é de hoje que Satanás persegue o povo de Israel. O evento mais recente que marca essa perseguição ferrenha das trevas é o Holocausto. 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração pelo regime nazista, pelo regime de Adolf Hitler. Isso foi o maior massacre de judeus de todos os tempos. Os judeus são perseguidos há muito tempo, né? E já não é de hoje, mas aqui é uma referência clara a uma perseguição que se dará na segunda metade da grande tribulação. O verso 6 fala de 1260 dias e o verso 14 fala de um tempo, tempos e metade de um tempo. Nós já aprendemos que todas essas quantidades é uma referência aos 3 anos e meio, a metade do período da grande tribulação. Nesse caso, a segunda metade, onde Satanás, o anticristo, o falso profeta, vão perseguir ferrenhamente a mulher, ou seja, o povo de Israel. Vejam que aqui é uma tratativa de Deus com o povo de Israel. Isso não tem nada a ver com a igreja de hoje. A igreja de hoje, a essa altura, vai estar completamente fora desse contexto. A igreja já vai ter sido arrebatada. Não há espaço aqui para você entender que a igreja de hoje participa desse período da grande tribulação. Há aqueles que são tribulacionistas, né? E creem nisso, mas eu não vejo muito espaço dentro desse contexto, porque aqui fica claro uma tratativa de Deus com o povo de Israel. Os versos de 7 a 11 nos informam mais detalhes sobre essa rebelião no céu, a rebelião de Satanás,
de Lúcifer. Agora é interessante que você aqui não deve tentar encaixar isso em ordem cronológica, né? Isso é uma passagem parentética e até mesmo dentro do capítulo 12 você não vai conseguir encaixar isso numa ordem cronológica, né? Ah, é a mulher, ela teve um filho, a perseguição, a grande tribulação, mas a grande tribulação é uma coisa no futuro, mas os versos de 7 a 11 falam da queda de Satanás. A queda de Satanás não tem nada a ver com a grande tribulação, isso é um evento no passado, antes da criação da humanidade houve essa rebelião. Então, não há uma sequência cronológica, mas aqui os versos de 7 a 11 fazem um relato sobre essa queda. É interessante você ler, né? O verso 12 diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isso aqui é uma denotação clara que o diabo tem os dias contados. Ele sabe que ele já está condenado, não tem chance, não adianta orar por Satanás, que ele não vai se converter, e ele tem os dias contados. E ele odeia o povo de Deus, ele odeia os filhos de Deus, ele odeia Jesus, ele odeia Deus, ele odeia o Espírito Santo. E o que ele puder fazer ele não pode destruir a Deus, Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então, tudo que ele puder fazer para destruir os seres humanos, a criação de Deus, e especialmente os filhos de Deus, e especialmente o povo de Israel, ele vai fazer. Por isso, essa batalha é constante. Nos tempos atuais, a batalha é constante até mesmo com a igreja, mas no tempo da grande tribulação, a igreja vai estar fora e o foco de Satanás vai ser completamente o povo de Israel, ou seja, essa mulher. Aqui demonstra bem essa batalha. Bem, ainda em relação a essa batalha, essa perseguição do dragão, a mulher, essa batalha apocalíptica, essa batalha escatológica, tem um personagem aqui que se destaca, que é o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel sempre atuou, né, como guardião de Israel. Daniel capítulo 10, verso 13, Daniel 10, 21, Daniel 12, 1, Judas verso 9, são referências de atuação do arcanjo Miguel defendendo o povo de Israel. Como curiosidade, eu anotei aqui alguns significados de nomes. Satanás significa adversário ou aquele que sempre se opõe. Se você é uma pessoa dessas, né, que é adversário, que sempre se opõe, sempre é do contra, sempre é antagonista, eu queria dizer que você está se identificando com Satanás, que essa é a vocação dele, né? Que longe de nós ser o do contra, o chato de galocha, tem pessoas que são assim, né? Que se opõem a tudo sistematicamente. Você fala A, ela diz B, você fala B, ela diz A, ela quer sempre contestar, ela não é uma pessoa pacífica. Então, Satanás tem essa característica. Também ele é identificado como dragão pela sua brutalidade e crueldade. Ele é identificado aqui como a antiga serpente pela sua astúcia e é identificado como o diabo, aquele que significa, diabo significa caluniador, aquele que calunia. E também como sedutor e acusador, né? Ele faz essa função de dia e de noite, tentando perverter os filhos de Deus. Bem, meus irmãos, a aula de hoje se encerra por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte essa aula, curte o nosso canal, inscreva-se no canal, ative o sininho e convide um amigo para participar do curso de Apocalipse. Deus abençoe a sua vida.